Não xingue, não discuta, não fique irado. Esqueça essa rota automática. Pare por um instante e seja honesto comigo. Quando foi a última vez que você perdeu a paz por algo pequeno, quase banal, mas que conseguiu estragar o seu dia inteiro? Talvez tenha sido no trânsito, talvez dentro da sua própria casa, talvez no trabalho, onde você já carrega responsabilidades há décadas. Uma palavra atravessada. Um olhar de desprezo. Uma expectativa que não foi correspondida. Nada grandioso, nada dramático. E ainda assim, suficiente para desestabilizar você por dentro. A verdade é que a paz não vai embora de uma vez. Ela não explode. Ela se dissolve. Um pouco hoje. Um pouco amanhã. E quando você percebe, já está reagindo mais do que refletindo, já está cansado mais do que consciente, já está vivendo no piloto automático das emoções. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz: quem está no controle da sua vida emocional? Você ou o mundo ao seu redor? O estoicismo nasceu exatamente para responder essa pergunta. Não como teoria bonita, mas como ferramenta prática de sobrevivência emocional. Homens como Marco Aurélio, que governavam o império sob guerras e traições, Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, e Sêneca, conselheiro político em tempos turbulentos, não estudavam o estoicismo para parecerem sábios. Eles estudavam para não enlouquecer diante do caos. E talvez você, hoje, não esteja governando Roma, mas governa uma família, um negócio, um cargo, uma história de décadas de luta. E a pergunta continua válida: você governa suas emoções ou é governado por elas? Se isso já fez sentido para você, já deixa seu like agora. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando até mais pessoas que querem maturidade emocional, não drama. Vamos aprofundar no primeiro ponto, que parece simples demais para ser transformador, mas é exatamente aí que mora o poder: respirar antes de reagir. Pense no começo de um dia comum. O despertador toca cedo, talvez antes das 6. Você abre os olhos e antes mesmo de sair da cama, a mente já começa a listar responsabilidades. Conta para pagar, compromissos médicos, pendências no trabalho, alguma preocupação com filhos ou netos, talvez uma incerteza financeira que insiste em rondar seus pensamentos. Você nem colocou os pés no chão e já está mentalmente acelerado. Levanta, toma café quase no automático, pega as chaves do carro. O trânsito está mais pesado do que o normal. Você olha o relógio. Está atrasado. A respiração encurta sem que você perceba. O corpo já entrou em estado de alerta. Então acontece. Um carro surge do nada, te fecha de forma imprudente. Você freia. O coração dispara. E como se não bastasse, o motorista ainda buzina, como se a culpa fosse sua. É nesse exato momento que quase tudo acontece sem você perceber. Os ombros enrijecem. A mandíbula se contrai. As mãos apertam o volante com mais força. O sangue parece subir. O pensamento automático vem como um estalo. Que absurdo! Que falta de respeito! Quem esse sujeito pensa que é? Antes que a razão entre em cena, a emoção já tomou posição. Mas foi exatamente para momentos como esse que o estoicismo nasceu. Epicteto ensinava algo que atravessou quase 2000 anos e continua atual como nunca. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Pare um instante e realmente absorva isso. O carro não entrou dentro de você. A buzina não invadiu sua mente. O que entrou foi o significado que você atribuiu ao ocorrido. Você interpretou como desrespeito, como afronta, como injustiça. E entre o acontecimento e essa interpretação existe um intervalo, um espaço quase invisível. Mas é ali que mora a sua liberdade. O estoicismo não promete eliminar situações irritantes. Ele ensina a proteger o que acontece dentro de você. Respirar, nesse contexto, deixa de ser um simples ato biológico. Passa a ser um gesto de soberania. Quando você respira profundamente antes de reagir,
Você está dizendo para si mesmo: eu continuo no comando. É um microsegundo de consciência que impede minutos, horas ou até dias de desgaste emocional. Quantas discussões familiares poderiam ter sido evitadas se, antes de responder no calor do momento, você tivesse respirado 10 segundos? Quantos relacionamentos teriam sido preservados? Quantos arrependimentos você não carregaria hoje? Respirar cria distância entre você e o impulso. E essa distância muda tudo. Especialmente depois dos 35, 40, 50 anos, quando já acumulamos histórias, cicatrizes e responsabilidades, a maturidade emocional passa a ser um diferencial silencioso. A maioria reage. Poucos escolhem responder. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você costuma reagir no impulso ou já aprendeu a fazer essa pausa estratégica? Escreva nos comentários com honestidade. Esse exercício de reconhecer seu padrão já é um passo na direção do autocontrole. Se você está percebendo o valor prático disso, já deixa seu like agora. Isso fortalece o Império Estoicismo e ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão cansadas de viver reféns das próprias reações. Agora vamos avançar para a segunda atitude, que complementa a primeira: observar sem absorver. Imagine outra cena comum. Você está no trabalho há anos. Construiu reputação. Cumpre suas obrigações. Talvez até faça mais do que o esperado. Então, em uma reunião, alguém faz uma crítica. Pode ser um comentário sobre seu desempenho. Pode ser uma observação feita na frente de outros. Na hora você até mantém a postura. Mas horas depois, aquilo ainda está ecoando na sua mente. Será que ele quis me diminuir? Será que estão questionando minha competência? Será que eu falhei? E mesmo que a crítica tenha sido pequena, você começa a alimentá-la por dentro. O estoicismo ensina algo profundamente libertador. Sua mente não é depósito de lixo emocional dos outros. Quando alguém fala algo negativo, aquilo pode bater na sua porta. Mas quem decide abrir é você. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes a frase dita foi objetiva, simples, até neutra, mas você construiu um enredo inteiro em cima dela. E o mais curioso é que, muitas vezes, quem falou já esqueceu. Já seguiu o dia. Já está preocupado com outra coisa. Mas você continua revivendo o momento. Isso é absorver. Absorver é pegar algo externo e permitir que ele defina seu estado interno. Observar é diferente. Observar é reconhecer: isso foi dito. Mas também afirmar: isso não define quem eu sou. Existe uma. Não xingue, não discuta, não fique irado. Esqueça essa rota automática. Pare por um instante e seja honesto comigo. Quando foi a última vez que você perdeu a paz por algo pequeno, quase banal, mas que conseguiu estragar o seu dia inteiro? Talvez tenha sido no trânsito, talvez dentro da sua própria casa, talvez no trabalho, onde você já carrega responsabilidades há décadas. Uma palavra atravessada. Um olhar de desprezo. Uma expectativa que não foi correspondida. Nada grandioso, nada dramático. E ainda assim, suficiente para desestabilizar você por dentro. A verdade é que a paz não vai embora de uma vez. Ela não explode. Ela se dissolve. Um pouco hoje. Um pouco amanhã. E quando você percebe, já está reagindo mais do que refletindo, já está cansado mais do que consciente, já está vivendo no piloto automático das emoções. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz: quem está no controle da sua vida emocional? Você ou o mundo ao seu redor? O estoicismo nasceu exatamente para responder essa pergunta. Não como teoria bonita, mas como ferramenta prática de sobrevivência emocional. Homens como Marco Aurélio, que governavam o império sob guerras e traições, Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, e Sêneca, conselheiro político em tempos turbulentos, não estudavam o estoicismo para parecerem sábios. Eles estudavam para não enlouquecer diante do caos. E talvez você, hoje, não esteja governando Roma, mas governa uma família, um negócio,
Um cargo. Uma história de décadas de luta. E a pergunta continua válida: você governa suas emoções ou é governado por elas? Se isso já fez sentido para você, já deixa seu like agora. Isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando até mais pessoas que querem maturidade emocional, não drama. Vamos aprofundar no primeiro ponto, que parece simples demais para ser transformador, mas é exatamente aí que mora o poder: respirar antes de reagir. Pense no começo de um dia comum. O despertador toca cedo, talvez antes das 6. Você abre os olhos e antes mesmo de sair da cama, a mente já começa a listar responsabilidades. Conta para pagar, compromissos médicos, pendências no trabalho, alguma preocupação com filhos ou netos, talvez uma incerteza financeira que insiste em rondar seus pensamentos. Você nem colocou os pés no chão e já está mentalmente acelerado. Levanta, toma café quase no automático, pega as chaves do carro. O trânsito está mais pesado do que o normal. Você olha o relógio. Está atrasado. A respiração encurta sem que você perceba. O corpo já entrou em estado de alerta. Então acontece. Um carro surge do nada, te fecha de forma imprudente. Você freia. O coração dispara. E como se não bastasse, o motorista ainda buzina, como se a culpa fosse sua. É nesse exato momento que quase tudo acontece sem você perceber. Os ombros enrijecem. A mandíbula se contrai. As mãos apertam o volante com mais força. O sangue parece subir. O pensamento automático vem como um estalo. Que absurdo! Que falta de respeito! Quem esse sujeito pensa que é? Antes que a razão entre em cena, a emoção já tomou posição. Mas foi exatamente para momentos como esse que o estoicismo nasceu. Epicteto ensinava algo que atravessou quase 2000 anos e continua atual como nunca. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Pare um instante e realmente absorva isso. O carro não entrou dentro de você. A buzina não invadiu sua mente. O que entrou foi o significado que você atribuiu ao ocorrido. Você interpretou como desrespeito, como afronta, como injustiça. E entre o acontecimento e essa interpretação existe um intervalo, um espaço quase invisível. Mas é ali que mora a sua liberdade. O estoicismo não promete eliminar situações irritantes. Ele ensina a proteger o que acontece dentro de você. Respirar, nesse contexto, deixa de ser um simples ato biológico. Passa a ser um gesto de soberania. Quando você respira profundamente antes de reagir, você está dizendo para si mesmo: eu continuo no comando. É um microsegundo de consciência que impede minutos, horas ou até dias de desgaste emocional. Quantas discussões familiares poderiam ter sido evitadas se, antes de responder no calor do momento, você tivesse respirado 10 segundos? Quantos relacionamentos teriam sido preservados? Quantos arrependimentos você não carregaria hoje? Respirar cria distância entre você e o impulso. E essa distância muda tudo. Especialmente depois dos 35, 40, 50 anos, quando já acumulamos histórias, cicatrizes e responsabilidades, a maturidade emocional passa a ser um diferencial silencioso. A maioria reage. Poucos escolhem responder. E eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você costuma reagir no impulso ou já aprendeu a fazer essa pausa estratégica? Escreva nos comentários com honestidade. Esse exercício de reconhecer seu padrão já é um passo na direção do autocontrole. Se você está percebendo o valor prático disso, já deixa seu like agora. Isso fortalece o império estoicismo e ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão cansadas de viver reféns das próprias reações. Agora vamos avançar para a segunda atitude, que complementa a primeira: observar sem absorver. Imagine outra cena comum. Você está no trabalho há anos. Construiu reputação. Cumpre suas obrigações. Talvez até faça mais do que o esperado. Então, em uma reunião, alguém faz uma crítica. Pode ser um comentário sobre seu desempenho.
Pode ser uma observação feita na frente de outros. Na hora você até mantém a postura. Mas horas depois, aquilo ainda está ecoando na sua mente. Será que ele quis me diminuir? Será que estão questionando minha competência? Será que eu falhei? E mesmo que a crítica tenha sido pequena, você começa a alimentá-la por dentro. O estoicismo ensina algo profundamente libertador. Sua mente não é depósito de lixo emocional dos outros. Quando alguém fala algo negativo, aquilo pode bater na sua porta. Mas quem decide abrir é você. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes a frase dita foi objetiva, simples, até neutra, mas você construiu um enredo inteiro em cima dela. E o mais curioso é que, muitas vezes, quem falou já esqueceu. Já seguiu o dia. Já está preocupado com outra coisa. Mas você continua revivendo o momento. Isso é absorver. Absorver é pegar algo externo e permitir que ele defina seu estado interno. Observar é diferente. Observar é reconhecer, isso foi dito. Mas também afirmar, isso não define quem eu sou. Existe uma. Afastar-se não é abandonar. É preservar. Preservar sua sanidade. Sua energia. Seu caráter. E quando alguém te tratar mal, pratique a empatia estoica. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que as pessoas erram por ignorância, medo ou dor. Você já percebeu como muitas agressões vêm de pessoas profundamente infelizes? Pessoas que carregam frustrações não resolvidas acabam distribuindo dor. Compreender isso não significa permitir abuso. Significa impedir que a amargura do outro crie raiz dentro de você. É diferente reagir com ódio e reagir com lucidez. Depois disso, vem uma das maiores lições da maturidade: priorizar o essencial. Depois de certa idade, você percebe que energia não é infinita. E talvez isso seja uma bênção. Porque você aprende que nem tudo merece sua irritação. Uma fila demorada. Um comentário irrelevante. Uma opinião distante da sua realidade. Pergunte-se com honestidade: isso vai importar daqui a 5 anos? Se a resposta for não, talvez não mereça 5 minutos da sua paz hoje. E finalmente chegamos ao ponto central de tudo: o desapego emocional. Sêneca dizia: deseje que as coisas aconteçam como devem acontecer. Isso não é resignação passiva. É maturidade profunda. É entender que o mundo não gira em torno da sua vontade. Você controla suas escolhas. Você controla suas respostas. Você controla seu caráter. Mas não controla o comportamento dos outros. Não controla o passado. Não controla todas as circunstâncias. A liberdade nasce quando você para de tentar segurar o que nunca esteve sob seu domínio. E aqui está a síntese do estoicismo aplicado à vida real. Irritação não é força. É reatividade. Explodir é fácil. Provocar é fácil. Revidar é fácil. Difícil é manter serenidade quando seria simples perder o controle. Difícil é escolher dignidade quando alguém tenta te diminuir. Difícil é manter caráter quando ninguém está olhando. Mas é exatamente aí que mora a verdadeira força. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas atitudes você mais precisa aplicar na sua vida hoje? Respirar antes de reagir? Parar de absorver críticas? Diminuir expectativas? Praticar o desapego? Evitar disputas inúteis? Porque no fim das contas, o estoicismo não é sobre parecer forte. É sobre ser inabalável por dentro. Escreva nos comentários, com convicção: eu escolho minha paz. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, não pare aqui. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela e continue fortalecendo a sua mente. Cada ensinamento é um passo a mais na construção da sua serenidade. Deixe seu like, inscreva-se no Império Estoicismo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desenvolver autocontrole e maturidade emocional. Quando você apoia o canal, ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão prontas para evoluir. Lembre-se,
A sua reação é sempre uma escolha. E como ensinava Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força.